E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Sim, hoje nós começamos, mas você não está me vendo porque eu quero começar com isso, tá? Porque as matérias de hoje que vai ser, entre aspas, um pequeno especialzinho sobre a política no Japão. No caso, o partido governista no Japão perdeu a maioria dos assentos. Que isso quer dizer? Que o Ishiba ele vai sofrer daqui para frente para poder aprovar qualquer coisa. Então ele vai apanhar pra caramba no parlamento. Só que antes de começar com a matéria, eu quero trazer isso para você. Isso aqui é um Taifu novo que se formou, tá? Você vê que ele está aqui, ele está formando, ele está crescendo, ele está vindo, tá? E você vê que ele está pegando essa rota aqui. E essas ilhas para cá, daqui para cá, que o que é? Japão. E é isso que eu quero te alertar. Porque quando no dia 2 ele já vai estar desse tamanho, essa miséria aqui. Você vê que ele começou pequenininho agora, tá? Começou hoje, dia 28, ele vai crescer, vai crescer. Então a perspectiva para o dia 2, olha o tamanho dessa miséria. Então se ela conseguir, se ele continuar seguindo esse trajeto aqui, ele vai entrar na ilha principal do Japão, né? Então ele, com esse tamanho aqui, ele vai fazer estrago? Ele vai fazer estrago. Então é isso aqui que eu já quero trazer para você, já para ir te alertando. Para você que tem aí, entre aspas, sua sacolinha de emergência, seu kit de emergência aí, já vai, como é que se fala assim, dando uma olhada como é que ele tá, vai fazendo certa manutenção, porque nós não sabemos se ele vai continuar com esse trajeto aqui. Mas se ele continuar com esse trajeto, ele vai entrar na ilha principal. E ele vai fazer estrago? Ele vai fazer estrago, porque olha o tamanho dele. Agora eu vou trazer para você. Então agora você vai me ver. Como é que se fala assim? As informações dele. Deixa eu só diminuir aqui o tamanho da foto. Né? Vamos aqui diminuindo. É isso que eu quero trazer. Antes que eu esqueça, todos os vídeos eu tenho esquecido, tá? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você poder receber as notificações de vídeo que acontecem aqui no canal. Me desculpa pela demora, como é que se diz? O computador é lentinho, ele vive travando, mas vamos lá, abriu. O grande tufão Kongirei, vocês viram ali, né, no título, deve se transformar em uma tempestade tropical no sábado, né, na China Oriental, após uma passagem por Taiwan, por volta da sexta-feira, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão. Então você vê que depois de sexta-feira ali. A agência disse que o tufão, também conhecido como Tufão 21, estava a leste das Filipinas às 9 da manhã de hoje. A sua pressão central é de 985 hectopascais e a sua velocidade máxima instantânea de vento é de 35 metros por segundo, ou 126 km por hora. O tufão estava se movendo para oeste e noroeste numa velocidade de 10 km por hora. Ele está rápido? Não, ele está devagar. 10 km por hora é lento. E, para quem não sabe, esse hectopascais, quanto mais baixo esse valor, mais forte ele é. Quanto mais alto esse valor, tá, mais fraco ele é. Então, se ele passar de 1000, grande provavelmente vai se transformar numa tempestade tropical. Mas tempestades tropicais também fazem estragos. Vocês viram o último que passou aqui. Quando ele chegou na última parte do Japão, que ele estava para sair, ele se transformou numa tempestade tropical, mas ainda assim fez grandes estragos no Japão. Tá? A agência meteorológica ainda acrescentou que depois de passar por Taiwan ou áreas próximas na sexta-feira, por isso que eu já estou trazendo isso para você com antecedência, que é para você começar a ir se preparando caso aconteça alguma coisa, tá? O tufão deve mudar de curso e viajar para Nordeste, transformando-se numa tempestade tropical perto da costa da China no sábado. Esperamos que ele se transforme numa tempestade, não continue como um tufão. Mas se ele continuar nesse trajeto, ele vai vir para o Japão. Então, a princípio, tá? Na parte de baixo ali do Japão, quem morar ali vai pegar grandes tempestades. Tanto que parece que ele vai afetar Okinawa. Por isso que, entre aspas, já estou aqui tentando te alertar, por A mais B, que pode ser
pode ser, de acordo com o trajeto dele, que ele venha para cá ou não. Tá? Vamos ver como é que ele vai estar, ganho de força ou perda de força, alguma outra coisa assim. E com isso, tá? Se tiver alguma outra alteração assim que eu vi que seja significativa, eu trago para você. Caso contrário, eu largo para lá. Tá? Como eu sempre faço. Quando eu vejo que o Taifu que vai passar aqui vai fazer certos estragos, eu faço certos alertas. Caso contrário, largo. Agora eu vou para a matéria principal. Tá? O que é? O partido governista do Ishiba, ele sofreu grandes, como é que se fala assim, derrotas agora. Tá? Tanto que essa matéria eu não vou colocar parte de economia, até saiu algumas coisas de economia, mas não vou trazer nessa matéria, vou trazer num outro vídeo. Tá? Isso aqui eu vou falar só sobre essa parte da política que está girando agora, porque isso aqui é o que vai render pelos próximos anos. Tá? E o Ishiba, se ele achou que ele fosse reinar facilmente igual o Kishida, caiu do cavalo. Tá? Mas vamos lá. Tanto que saiu essa matéria aqui, isso aqui é praticamente quase breaking news, tá? Porque saiu não tem muito tempo. Tanto que eu corri aqui tanto para trazer isso para você. O presidente do Comitê Eleitoral do Partido Liberal Democrata, o Koizumi, ele estava concorrendo contra o Ishiba para ser o primeiro-ministro, tá? Anunciou que apresentou sua renúncia ao primeiro-ministro Ishiba, dizendo que quer assumir a responsabilidade por sua derrota nas eleições das câmaras dos representantes. E o Ishiba aceitou a renúncia dele. Agora, qual que vai ser o futuro do Koizumi? Só Deus sabe. Tá? Deixa eu só molhar o bico aqui. Vamos lá. O campo governista do Japão perdeu a maioria da Câmara dos Representantes na eleição de domingo. E é um duro golpe para o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, que agora precisa buscar um novo apoio adicional fora da coalizão para liderar e conseguir fazer um governo estável. Então, o que isso quer dizer? Que o governo vai ter que fazer concessões, ou vai ter que abrir mão de certas coisas, ou vai ter que pagar aquela graninha ali, né? Todo mundo já conhece ali, para poder conseguir um novo, como é que se fala assim, um novo aliado para ele poder conseguir aprovar tudo o que ele quer. O Kishida, ele conseguiu isso com a Komeito. Então, entre o Partido Liberal Democrata e a Komeito se juntaram, então o Kishida ele conseguiu reinar livre, leve e solto. Por mais que os pequenos tentassem falar alguma outra coisa, a oposição quisesse falar alguma coisa, não adiantava nada. Porque o Kishida ele tinha a maioria no parlamento. Agora não. E já teve, como é que se fala, partidos da oposição que já falaram. Aliança com esse governo, não. Só foi a maioria? Não. Foi um ou outro só, tá? Partido. Mas de qualquer maneira, o governo japonês ele vai ter que fazer coisas muito parecidas que o governo brasileiro faz. O que o governo brasileiro faz? Para o governo Lula poder aprovar alguma coisa ou algo parecido, a base embaixo ali, eles têm que aprovar. Mas para poder aprovar, eles sempre pedem alguma coisa para o governo Lula. Nós queremos um cargo, nós queremos isso, nós queremos aquilo, nós queremos visibilidade, nós queremos alguma coisa. Então, se o governo não aceitar, não acatar algumas outras coisas, eles não conseguem aprovar. E aqui vai ser praticamente a mesma coisa. Tanto que, alguns dias antes de ter as eleições aqui no Japão, é que eu não trouxe para evitar certa polêmica. Mas o partido do Ishiba, ele tinha soltado 20 milhões de ienes para uma pessoa e não havia relatado essa grana. Aí o que aconteceu? Descobriram e caguetaram. Tanto que o Kato ele veio a público falar que essa grana ia ser reembolsada, que não sei o que, parará, tarará. Então você vê que o partido, por mais que ele fale assim, não, nós queremos melhorar a cara política do Japão, etc., você vê que continua fazendo coisas erradas. Então você vê que político é político, político não muda. Então se o político já começa podre,
ele vai continuar sendo podre. Tá? Por mais que o Kishida, não, eu vou... Tanto que o Kishida ele renunciou ao cargo por causa desse tipo de coisa, diz ele. Tá? Mas ele foi tirado do cargo pelo próprio partido para tentar melhorar a cara do partido, e o partido continua fazendo merda. Né? Então você vê que a coisa, tanto que na última pesquisa de intenção de votos, o partido do Ishiba ali, ele perdeu 3 pontos de apoio. Então isso é muita coisa? É muita coisa. Para um governo novo já perder 3 pontos percentuais é muita coisa. Tá? Então já dá para você sacar que pode ser, tá, que com a ajuda da oposição, porque aqui no Japão a gente não fala, como é que fala assim, direita e esquerda, aqui a gente fala assim, governo e oposição. Você vê que a oposição tem a mais variáveis possíveis. Tá? Então, como eu falo assim, tem gente que é extremamente nacionalista, que se poderia falar de direita, na oposição. Tem a parte comunista, socialista ali também. Então você vê que a oposição ela é constituída de uma série de grupos ali que não fazia, como é que fala assim, não fazia aquela ideia de falar assim, não, direita e esquerda. Porque está tudo numa coalizão só, é oposição ao governo. Tanto que você vê, tem partidos que eles são totalmente contras aos estrangeiros. Então você pode falar que é um partido totalmente nacionalista. Então, totalmente nacionalista, o que você coloca? É um partido totalmente de direita. Se fosse fazer uma classificação, e ele é oposição ao governo. Totalmente oposicional ao governo. Então você vê que são coisas assim que, se tentar explicar por minúcias na cabeça de certas pessoas, certos brasileiros, isso buga. Por isso que tem certas coisas assim que a gente tem que já colocar bem explícito. Não é direita e esquerda, é governo e oposição. Então, se eu não fizer essa pequena explanação, essa pequena, como é que fala assim, explicação, muita gente acha que é direita e esquerda com outro nome, não é. Tanto que na oposição tem o que nós consideramos esquerdistas e direitistas, na mesma coalizão. Tá? Então só toma cuidado, tá? Quando for classificar as coisas aqui no Japão. No Brasil é diferente, mas aqui, tá, o buraco é mais embaixo nessa parte. Vamos lá, continuando aqui. O Ishiba, no entanto, ansiou formar um novo governo liderado por seu partido, óbvio. Né? Os partidos de oposição compostos por forças liberais e de direita, você vê que a própria matéria que saiu no Mainichi, no jornal Mainichi aqui no Japão, está colocando. Então é isso que eu estou explicando. Então as forças oposicionais não é direita ou esquerda, é as duas juntas, é direita e esquerda contra o governo. Tá? Então aquelas pessoas que vêm gritando aqui no Japão, Bolsonaro, não sei o que, Lula, esquece. Esquece essa palhaçada aqui. Tá? Enquanto você estiver aqui, é uma coisa. Depois que você for para o Brasil, você pode bradar o que você quiser. Mas quer bradar de Lula ou Bolsonaro aqui no Japão, não rola. Tá? Porque são políticas diferentes. Então, se você está bradando alguma coisa aqui, que você está achando que você vai afetar alguma coisa lá, você não vai afetar nada lá. A não ser que você vote. Se você votar, você afeta alguma coisa. Mas se você estiver só falando, isso não afeta nada. Da mesma forma que eu estou só falando aqui. Isso vai afetar alguma coisa na vida de você? Não. Se você não aceitar o que eu falo, nada, como é que fala assim, nada muda. Então, basicamente, seria só jogar palavras aos ventos. Então, por isso que eu vejo muita gente brigando aqui no Japão por nada. Eu vejo as pessoas brigando por nada. Que não sei o que é isso. Meu, você está no Japão, você não está no Brasil. Você não tá. Como é que você fala alguma coisa aqui que você não vai mudar nada? O japonês você não sabe nem o que é Lula direito. Bolsonaro, então, nem sabe. Então não adianta você querer vir com aquela ideia de direita e esquerda pro lado de cá, porque não vai mudar. Tá? Então, quer mudar, quer bradar alguma coisa, faça alguma coisa tangível e real lá no Brasil. Você tentar querer cantar de galo, alguma outra coisa aqui no Japão, não vai rolar. É a mesma coisa. Você querer falar de cristianismo aqui no Japão. É muito pouco as pessoas que acreditam em Cristo aqui no Japão. O negócio é o budismo e shintoísmo. É fato. Tanto que você vê que as igrejas católicas aqui no Japão são minoria. Muito
é muito pouco. Tá? Então, por isso que eu falo, tem certas coisas assim que é meio complicado. É jogar, como é que se fala assim, palavra ao vento. Né? Mas, continuando. Os partidos de oposição compostos por forças liberais e de direita também devem lutar para cooperar na sua formação de uma coalizão devido às diferenças de seus objetivos políticos. Os resultados desanimadores ressaltaram a crescente desconfiança no Partido Liberal Democrata, é o partido do poder, devido a um escândalo dos fundos secretos sinalizado por uma mudança sísmica. Quando eu falo mudança sísmica, é aquela mudança que abalou mesmo, que dá tipo aquele terremoto, tá? No apoio que permitiu a retomada no poder em 2012, após um período de oposição. A coalizão ficaria aquém da maioria na poderosa Câmara Baixa, tá? Porque no Brasil, eles falam assim, Câmara dos Vereadores, Deputados, etc. Senado aqui não, que é a Câmara Alta, a Câmara Baixa. Tá? Na poderosa Câmara Baixa, mesmo se o Ishiba aceitasse de volta no Partido Liberal Democrata, antigos legisladores do partido que concorreram como independentes após terem sido negados no endosso do partido por causa do escândalo. O Nishimura foi um desses e ele ganhou. O Nishimura ele fez merda no Partido Liberal Democrata, ele concorreu de forma independente e ele ganhou um assento no parlamento. Para você ver que japonês também vota errado. Para você ver que votar errado não é só coisa de brasileiro ou de alguma outra raça. Não, o japonês também vota e eles votaram no Nishimura e o Nishimura conseguiu um assento. Para você ver. De forma independente. Então você vê que a coisa é legal? Não, não é. Então existe muita burrice no meio. Então espera-se que a coisa mude. Com esse tipo de mentalidade, não, não vai mudar. Continuando aqui. O partido ficou aquém dos 200 assentos na Câmara, né, de representantes de 465 membros. O principal partido da oposição, o Partido Democrático Constitucional do Japão, que se apresentou como uma alternativa ao partido no poder, visto como inundado de dinheiro secreto, viu um aumento substancial de assentos, pois pretende promover uma mudança de governo. Então você vê que se der tudo certo é que eles vão fazer aquela mudança, dependendo, eles vão tirar o LDP, tá? do poder ali. A coalizão LDP-Komeito não atingiu a meta de cruzar a linha da maioria de 233 assentos na Câmara Baixa, tendo sido conquistado um total de 288 assentos antes da eleição. Então você vê que antes, né, dessa eleição ele tinha 288, agora só pegaram 233. As perspectivas pós-eleitorais são incertas, como alguns dos principais partidos da oposição que obtiveram ganhos notáveis, rejeitando a possibilidade de formar um governo com bloco governista. É aquilo que eu acabei de explicar antes. Porque eu já estava vendo isso, muitos partidos já tinham vindo a público, já tinham falado isso. Então, por isso que eu já tinha comentado e soltaram agora nessa matéria. Um Ishiba de aparência sombria descreveu os resultados da eleição como difíceis quando eles chegaram. Estávamos longe de ganhar uma compreensão do público sobre o escândalo dos fundos secretos, disse Ishiba. O chefe do LDP, né, que é o primeiro-ministro ali, expressou esperança de continuar liderando um governo para promover políticas de coalizão. A sua tentativa de dissolver a poderosa Câmara apenas 8 dias após assumir o cargo no dia 1º de outubro e convocar eleições saiu pela culatra. Os problemas do LDP se aprofundaram nos últimos dias da campanha depois que foi revelado que o partido havia fornecido 20 milhões de ienes, foi aquilo que eu expliquei no início da matéria ali, para cada um dos capítulos locais liderados por alguns candidatos não endossados. O que é? São esses candidatos não endossados e afetados pelos escândalos. O que é isso? Teve alguns parlamentares do LDP que depois que quando deu a reformulação toda lá, praticamente assim, foram meio que excluídos.
excluídos assim, de pouca, né, como é que se fala, do partido. Aí quando teve essa eleição agora, o partido LDP ele deu 20 milhões para essas pessoas na miúda. Eles não declararam esse dinheiro. Então você vê que o partido governista continuou fazendo besteira pelos bastidores. É aquilo que eu falo. Porque se essas pessoas ganhassem, eles iam continuar apoiando o governo, mesmo que de forma indireta. Então é isso que eu falo que acontece muito no Brasil também. Por mais que pode aparecer muito doido brasileiro falando, não, isso não acontece não. Tá na cara, isso acontece lá. Né? Tanto que tem o povo do Lira e etc. lá que intermedia esse tipo de coisa. Então tem, como é que se fala, tem que se tomar cuidado sim pra caramba. E você vê que o Japão não tá diferente dessa parte. Só que nisso o partido governista se lascou. Tá? Tentou fazer as coisas por debaixo dos panos, falando que pagando de bonzinho pro público antes. Kishida perdeu o cargo de besteira, que ele poderia ter tentado a segunda eleição. Mas ele saiu de besteira, colocaram o Ishiba ali para tentar melhorar a situação e ainda assim fizeram besteira. E tem que se lascar, tem que se lascar. Tá? E nisso perderam a maioria dos assentos no parlamento. Os líderes da oposição rapidamente aumentaram as críticas, acusando o partido governista ali de apoiar secretamente os candidatos. O chefe da Komeito, o Keiichi Ishii, que assumiu o cargo há apenas um mês, perdeu seu assento, tornando-se o primeiro chefe de parceiro de coalizão a sofrer uma derrota desde 2009. O partido apoiado pela legislação leiga budista Soga Gakkai, tá, que detinha 32 assentos antes da eleição, perdeu 10 de cerca deles. Tanto que essa Soga Gakkai aí, ela é forte nessa parte. Ele tem, como é que se fala, essa parte budista tem muita gente, tá, que é filiado, né, como é que se fala assim, é igual a igreja católica, a igreja, como é que se fala assim, igreja evangélica, que os fiéis vão lá, tal, a Soka Gakkai é uma delas, é bem grande, é bem forte, tá? Tanto que Miyabachan, ela, como é que fala assim, rezava para Soga Gakkai e etc. também. O primeiro-ministro, o ministro da Fazenda, Yasuhiro Osato, que foi derrotado pelo seu rival de partido da oposição, o ministro da Justiça, Hideki Makihara, também perdeu seu assento. Enquanto isso, o partido da oposição garantiu mais de 140 assentos, um aumento acentuado em relação aos 98 que já tinha. Os eleitores escolheram qual partido seria o mais adequado para pressionar por reformas políticas. E por isso recebemos tantos apoios, disse o presidente do Partido Liberal Democrático. Né? É, democrático? Eu não lembro o nome disso, é tanto partido, como é que se fala? Cadê aqui? Não estou achando. Acabei de falar que não estou achando. Vai vendo. Assim te passa vergonha. Como é que se fala? Eu vou achar isso aqui. Isso aqui é questão de honra agora. Partido Democrático Constitucional do Japão. Achei, tá vendo? Demorou, mas achei. Me desculpe. Observadores políticos sugeriram que o Partido Liberal Democrata, né, poderia aceitar de volta no partido aqueles que tiveram o apoio negado devido a seu envolvimento de subdeclarações de renda dos eventos de arrecadação de fundos. Eles falam assim bonito, né, mas resumindo, era os ganhos de propina. Ainda assim, o ex-ministro da Educação, Hakubun Shimomura, junto com cerca de metade dos 10 que tiveram o endosso negado, perderam seus assentos. Todos os candidatos que foram forçados a concorrer de forma independente tinham laços estreitos com o ex-falecido primeiro-ministro Shinzo Abe. Se o Abe tivesse vivo, grande com certeza ele teria a carreira dele política abalada por causa desse tipo de coisa.
Shinzo Abe, que exerceu influência significativa dentro do LDP, mesmo após sua renúncia como líder em 2020. Outra opção de coalizão governista seria buscar a cooperação do Partido Democrático para o Povo, que viu suas cadeiras mais que quadruplicarem. O líder do partido, Yuichiro Tamaki, no entanto, rejeitou a ideia de se juntar à coalizão governista, enquanto o Partido da Inovação do Japão e outra força de oposição também, né, é negativo sobre trabalhar junto com o partido do Ishiba e a Komeito. A participação eleitoral dessa vez foi de 53,81%, de acordo com a estimativa da Kyodo News, e cerca de 2 pontos percentuais menor do que a eleição anterior de 2021, provavelmente uma terceira menor desde a era da pós-guerra. O número de legisladores chegou a 55, um recorde. Então você vê que as pessoas estão cada vez votando menos no Japão. As pessoas estão cada vez mais desiludidas com essa parte de eleições, elas estão cada vez votando menos. Você vê que só está diminuindo. Na eleição de domingo foi o que passou, tá? Cada eleitor votou 2 vezes, uma para escolher um candidato do distrito eleitoral de assento único e outro para selecionar um partido na sessão de representação proporcional. Os resultados finais da eleição devem ficar claros, né, já na segunda-feira, hoje. Por isso que eu já estou trazendo isso aqui. Por isso que o Koizumi ali, ele já pediu a demissão dele, porque eles viram que eles perderam e etc. Por isso que eu já estou trazendo essa matéria também. Ishiba prometeu priorizar a redução de impacto negativo na inflação nas famílias, reforçando as defesas tá difícil, do Japão contra as ameaças de segurança de seus vizinhos e melhorando as economias regionais e a resiliência a desastres. Resiliência a desastre ele já começou errado, porque ele falou que ele ia abrir um ministério novo. Então, o que isso quer dizer? Que ele vai empregar mais gente e vai gastar mais dinheiro público que não tem necessidade. Que era só fazer o que? Você desse ministério, você desse ministério, você desse ministério, você desse ministério, vão formar uma força-tarefa quando der algum desastre para vocês tomarem alguma decisão e fazerem alguma coisa. Enquanto não tiver nada, vocês vão continuar trabalhando. Mas não. Foi lá e abriu um raio de um ministério novo que só vai gastar dinheiro do público. Ishiba também falou que não vai ficar dando ajuda por público. Beleza. Então deu a entender que essas ajudas que o Kishida dava, igual por exemplo, vamos pagar 3 meses de água, luz, vamos subsidiar 3 meses de água, luz e gás, para poder diminuir a conta das pessoas no Japão. Ele não vai fazer mais. Tanto que acabou o subsídio e não foi falado de prorrogação. Então o Ishiba cortou. Só que se o Ishiba futuramente ele tentar melhorar a visão dele em relação ao povo, ele vai ter que fazer ajudas para o povo. Porque aquela velha história, política vem desde a época da Roma Antiga. A ideia é que... Vocês lembram que quem assistiu os documentários ou viu os filmes na época, da época de Roma, que tinha o Coliseu, o imperador ficava lá em cima, aí antes dos gladiadores, algum teatro, alguma peça surgia ali, vinha pessoas com pão e ficava jogando para o público. Daí que já vem a ideia, tá? Que para conquistar o público, para conquistar a massa, mexer com a parte de comida e entretenimento. Então se o Kishiba, basicamente, ele tentar melhorar o Japão por números, sem essa parte da coalizão, ele não vai conseguir. Porque ele vai ter que fazer concessões, atrás de concessões, atrás de concessões. Então se ele quiser... Só que os partidos da oposição, para poder ganhar a maioria do povo, eles prometeram um mundo e o fundo e abriram uma tampa, e além daquela tampa do fundo tem outro fundo que vai ser mais fundo ainda.
Ia ser mais fundo ainda. E o que é? Ajuda para o povo. Com essa ideia que eu estou te falando, do entretenimento e pão. O pão, o que é? É ajuda nas contas das pessoas. Tanto que você vê que eu trouxe aqui no canal, tá, que antes das eleições, nas promessas eleitoreiras ali, tinha partido que estava prometendo, era imposto zero durante 3 anos, imposto como é que se fala, o chorrizê, sem o chorrizê durante 3 anos. Se fizer isso, quebra o Japão. Aí tinha um outro, que esse foi um pouquinho mais pé no chão, que era de 5%, ia reduzir para 5%. Só que eles não falaram por quanto tempo, caso eles ganhassem na Câmara ali, etc. Então houve uma série de promessas eleitoreiras que eu trouxe aqui, foi uma coisa assim que parecia um circo. O ponto assim, um ponto de chegar a mentir na cara descarada. Tá? Porque uma pessoa que promete certas coisas sem ter noção fiscal, tá pedindo para quebrar o país, mais do que já tá. Então tem muita coisa que é complicada pra caramba. E o Ishiba acabou de se afundar num lamaçal que ele não faz ideia. Aonde que ele, como é que se fala assim, que ele se enfiou. Então o Kishiba, ele vai ter que, o Kishiba é bom, né? Ishiba, ele vai ter que fazer muitas concessões para poder agradar o público e agradar a oposição para poder conseguir aprovar alguma coisa. E para ele continuar ganhando como é que se fala assim, o apoio do povo, sem perder, ele vai ter que fazer políticas igual o Kishida. Não digo jogar dinheiro para fora, mas vai ter que fazer políticas aqui dentro, de ajudar. Só que essas políticas internas de ajudar, ela é ruim, ela não é ruim, entre aspas. Só que ela não gera renda. Ela não gera renda, não gera riqueza para o país. Então o PIB do país está afundando cada vez mais. Por quê? Por causa desse excesso de política pública voltada ao baixa renda, que é basicamente parecendo os bolsas família da vida aí, sem gerar novos empregos. Então, se o cara quer fazer as coisas, mas não gera emprego, fica difícil. Então o dinheiro que o país está arrecadando só está diminuindo o montante. Só que chega uma hora que aquele montante não é suficiente. Então o que acontece? Tem que aumentar os impostos. E aumentando cada vez mais os impostos. E a política, igual por exemplo, a política migratória do Japão. Como eu havia falado, né? Vistos que antes que era para Nisei, isso aí há 3 anos, agora só sai um do Brasil para cá. E outros tipos de vistos, houveram mudanças. Então, sinal que a política migratória do Japão está mudando também. Por isso que eu venho falando para as pessoas, nossa, eu já tenho muitos anos que eu já venho alertando as pessoas. Estudem japonês. Estudem japonês se você quiser vir para cá. Venha para cá por meio de intercâmbio, alguma outra coisa assim. Porque a coisa está mudando. Você vê que antes Nisei era relevante. Caiu para 1 ano. Então aquela relevância de árvore genealógica já não está sendo tanto mais. Só as pessoas não estão enxergando esse tipo de coisa. O governo está fazendo as ações dele, mas as pessoas não estão enxergando. As pessoas ou não querem enxergar. Só que na hora que ela não quer enxergar, mas só que na hora que a água bater na bunda, é tarde. E é isso que eu já venho tentando trazer certos alertas. Não deixe a água bater na bunda para tomar alguma decisão. Porque na hora que chegar esse tipo de coisa, já é tarde. Já não tem muito mais o que fazer. Aí você vai ter que, como é que se fala assim, andar com a água na bunda. Só que nisso, com aquela água ali, você sabe que aquela água é suja, porque é água de inundação. E aí? Porque ninguém vai pular no meio de uma água limpinha, para ficar ali atolado no meio da água limpinha. Geralmente a gente fica atolado
quando dá inundações e transbordamento de rios e barragens. Por quê? A coisa saiu do controle, metaforicamente falando. Porque quando a água está limpinha, está no riozinho, no curso dela bonitinho, você vê que ela não faz estrago. Ela só faz estrago no quê? Quando dá excesso de água, como? Chuvas demais, granizo, comportas que não aguentam, barragens que não aguentam, aí nisso vem de excesso. Só que nisso vem toda a sujeira junto. E é isso que você quer para a sua vida? Um monte de sujeira na sua vida? É isso que eu venho tentando alertar as pessoas pouco a pouco. Mas, continuando aqui. Os resultados das eleições para a Câmara Baixa representarão um desafio assustador para Ishiba, enquanto ele busca reconstruir o LDP antes das eleições para a Câmara dos Vereadores no próximo verão. Então você vê que agora teve da Câmara Baixa e vai ter a Câmara dos Vereadores no próximo verão ainda. Então o ano que vem vai ser mais um inferno aqui no Japão, com esses carros políticos passando para cima e para baixo, enchendo o saco. Analistas também dizem que o resultado da eleição tornará quase impossível para Ishiba construir sua promessa fundamental de iniciar uma proposta de revisão da Constituição do país por meio do parlamento, antes de um referendo nacional, que existe a aprovação da maioria de 2/3 do parlamento. Porque se ele perdeu agora, dependendo grande, provavelmente ele deve perder na Câmara dos Vereadores. Perdendo os vereadores ali, depois tem a parte do Senado, tá? Ele vai perder, ele vai conseguir, como é que se fala assim, reinar? Não. Grande provavelmente não vai conseguir, como é que se fala assim, aprovar grandes coisas, tá? Só vou fazer uma pequena analogia aqui. Eu sei que muita gente não vai gostar dessa analogia, tá? Mas ela vai ser bem, como é que se fala assim, bem prática. Bolsonaro. Quando o Bolsonaro foi no poder ali, ele tomou tanta porrada, mas tanta porrada. Não estou falando que eu sou bolsonarista, tá? Que eu sou Bolsonaro nem nada. Não sou. Só estou fazendo análise do que aconteceu. Quem pegar os anos do Bolsonaro ali e ver, analisar, sabe que o cara tomou porrada, mas ele também, entre aspas, ele falava demais. Ele falava além da conta. Então tinha que tomar porrada também. Muitas das coisas que ele apanhou foi porque ele falou demais. Como é que fala assim? Não foi humilde ou não tentou aquela velha história da estratégia, né? Você fica quieto ali, fica quieto, depois você implementa, depois que a coisa deu certo, você fala. Não, falava antes. Então, cantava de galo, como é que se fala assim? Muitas das coisas que foi errado, pro meu ponto de vista, foi errado. Tá? Então, por isso que eu sempre falei, você tem algum intuito na vida, você tem algum projeto na vida, fica quieto. Não sai falando a quatro ventos, porque isso aí tudo é energia, já cansei de explicar. A gente vive num aglomerado de energia, seu corpo é um amontoado de moléculas e átomos. E isso tem o quê? Condução o quê? Basicamente elétrica. Tudo que você pega, tudo que você respira, você fala. Sua corda vocal, esse som que eu estou emitindo é tudo elétrico. Tá? Os móveis da sua casa é um aglomerado sólido de energia. Por quê? É constituído de átomos e moléculas. E isso tem o quê? Eletricidade, energia. Então, basicamente, aí se você parar para ver também que tem aquele livro, A Lei da Atração, o Caramba 4, tarará, você vê que tudo que eles falam ali, o que é? É movido nessa parte aqui, energética. É tudo energética, resumindo. Tá? Um dos grandes livros da psicologia financeira, né, também fala muito disso. Só que não fala dessa forma direta que eu estou falando. Ó, átomos, moléculas e energia. Não fala assim. Ele fala de uma outra forma, mas ele fala dessa parte também. Então nós temos que tomar cuidado pra caramba. Você quer que as suas coisas na sua vida dê certo? Fique quieto. Ah, japonês, mas eu tenho um canal no YouTube que não sei o que. Seus projetos você não precisa colocar no YouTube. Faça seus projetos, depois você, se deu certo, depois você fala.
Depois você vem e explica certas coisas. Ó, eu fiz tal coisa na surdina e deu certo, parará, parará. Fique quieto. Porque quanto mais a gente fala, mais dependendo da situação, você esparça, pulveriza, como é que se fala, o seu intento. Tá? Tanto que você vê que tem muitos livros que falam que o negócio não é só você ver uma foto e ficar assim, eu quero aquela casa. Mas se você não fizer nada, a casa não vai cair, não vai aparecer para você. Por mais que tenha aquela ideia da lei da atração. Então você tem que atrair aquilo por quê? Fazendo ações, fazendo coisas que você sabe que vai te direcionar para aquilo. Você sabe que para você conseguir uma casa você tem que trabalhar, Não adianta você ficar assim, casa, que a casa não vai aparecer. Então você tem que ir fazendo certas ações, certas coisas que vai te direcionar até aquilo ali. Então tem certas coisas que nós temos que fazer na nossa vida também. Só que nessa parte governista, nessa parte igual o Bolsonaro tomou porrada pra caramba, porque grande provável, só ele causou aquilo para ele. Se ele tivesse sido mais humilde, tivesse feito mais coisa, grande provavelmente ele estaria no segundo mandato dele agora, mas não. Tá? E a mesma coisa que aconteceu no Partido Liberal Democrata aqui. Eles falaram demais, cantavam de galo e etc. Parará, parará, parará. Por mais que eles fizeram aquela ideia de pão e circo, não deu certo. Porque o povo cansou. Né? Porque o povo pegou as mentiras. Só que diferentemente do Brasil, aqui no Japão eles pegaram a mentira e praticamente eles não votaram naqueles que eram, como é que se fala, na grande maioria, que eles consideraram que eram mentirosos. O Nishimura, infelizmente, estava nesse grupo, ele conseguiu um assento, como eu falei, mas outros não conseguiram, como eu trouxe aqui na matéria. E no Brasil deveria ser feita a mesma coisa, mas não fizeram. Tá? Então você vê que nada muda. Você vê que a política econômica do Brasil está um lixo. Tá? Pequenos, como é que se fala assim, empreendedores que antes ganhavam dinheiro importando produtos da China ou de outros locais, praticamente não conseguem fazer esse tipo de coisa mais. Porque a taxação é muito alta. Pessoas de pequena renda que tinham aquele prazer de comprar num aplicativo. Ah, hoje eu vou conseguir ter um produto importado. Hoje não consegue mais, por causa devido das altas taxas. É inteligente? Não, é burro. É burrice. Então, basicamente, o que não vou dar nomes, etc., mas tentou fazer, aumentar a arrecadação do Brasil por um lado, ele quebrou o poder de compra das pessoas. Isso foi inteligente? Não, isso foi burro. Porque quanto mais você quebra o poder de compra das pessoas, menos as pessoas vão pagar de impostos. Então, em vez de ganhar na quantidade, deixando todo mundo feliz, porque muita gente, porque quantidade é tudo, a grande maioria trabalhando com o bucho cheio, dando risada, vai pagar o imposto de uma forma menos, como é que se fala assim, eles vão pagar o imposto com menos queixas. Pessoas com menos queixas é pessoas menos infelizes que aceitam as coisas mais fáceis. Mas não, vão lá, faz tudo para o povo brasileiro ficar triste. Por quê? Porque só importa o governo, não importa o povo. E quem rege uma nação não é o governo, é o povo. O poder todo está na mão do povo. Só que o povo ainda não entendeu esse tipo de coisa. Só que para fazer uma revolução não é fácil. Traz sangue. Você vê que lá em Mianmar, há quanto tempo eles já estão numa revolução? O pau está comendo em Mianmar ainda, só que não estão divulgando na mídia. Aqui no Japão, porque o Japão, ali ele tem um certo dedinho lá dentro de Mianmar, então de vez em quando saem umas matérias pro lado de cá. O pau está comendo pro lado de Mianmar ainda. Não tanto igual tinha antes, no início, mas ainda está. Diferentemente no Brasil, que tentaram fazer o início de alguma coisa e já morreu. Estou incentivando alguma coisa? Não, só estou falando que para você conseguir alguma coisa requer tempo, requer sacrifício. É luta, dependendo. Então por isso que nessa parte da vida das pessoas, quanto mais você tiver um network melhor, sua luta será muito mais fácil.
Seu crescimento será muito mais fácil, porque você vai ter pessoas chaves, pessoas bacanas no seu caminho que estão dispostas a te ajudar e te auxiliar. Por isso que você desprezar as pessoas não presta. Por isso que o Bolsonaro apoiou pra caramba. Porque, entre aspas, o Bolsonaro desprezava um pouco as pessoas. Ele foi arrogante. Tem certas falas dele que beira a arrogância. Em vez de tentar unir todo mundo, não. E a mesma coisa aqui aconteceu. Só que aqui, com aquela ideia, como é que falou, os governistas acharam que o povo era trouxa. Só que nisso sempre tem alguém para ir lá, caguetar o que está acontecendo. E praticamente o LDP já não tem mais, como é que se fala assim, condições de fazer como é que fala assim, uma política, né, voltada ao crescimento do Japão. Ele vai ter que fazer só políticas agora movidas a pão e circo para ele tentar conquistar a, como é que fala assim, a confiança do povo, para depois tentar fazer alguma coisa. E nisso vai levar o quê? O Japão mais alguns anos de estagnação econômica. Por causa desse tipo de criação de política para tentar beneficiar os outros. Você vê que os baixa renda, na última eleição aqui, foi o que dominou. Por quê? É aquela ideia, são os coitadinhos, vamos ajudar os coitadinhos, vamos ajudar as coisas. Entende? Tenta apelar para o lado sentimental da coisa. Só que, canso de falar, o que move um país é o povo. Só que um povo feliz, com o bucho cheio, que dá para trabalhar para poder pagar as contas. Então, se o governo ele não tenta melhorar a política fiscal, dando incentivos para os empresários crescerem, gerarem mais empregos, isso nunca vai mudar. Eu não sei porque que o povo, o governo ainda não entendeu esse tipo de coisa. É a mesma coisa. As pessoas que criticam os empresários, por que elas mesmas não montam um negócio para elas? As pessoas que criticam os empresários não montam um negócio para elas. Ou ainda assim, não, o socialismo é muito bom. Por que ela não abre a porta da casa dela? Venha cá, more comigo. Eu vou socializar minha casa com você. Meu dinheiro está na conta ali, toma meu cartão. Vou socializar meu cartão, minha conta bancária com você. Por que elas não fazem isso? É muito fácil a hipocrisia das coisas, as pessoas saírem falando tudo, mas na hora do vamos ver, colocar na prática ali, não, eu vou mudar o mundo em minha volta. Ninguém faz. É tenso. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. Senão, o que é? É pura hipocrisia, é pura demagogia. É a mesma coisa. Tirar o Kishida do poder para falar, não, vamos fazer uma mudança. Foram lá 20 milhões para um monte de gente aí tentar se reeleger por debaixo dos panos. Olha aí. Por isso que eu falo, não mudou. Continua a mesma palhaçada de sempre. Então por isso que eu falo para você, o Japão está com ideia de mudar a parte política, não vai mudar. Vocês viram que o dólar ultrapassou os 150 no Japão, de novo, tá? Teve dias que chegou a 153, o BOJ não fez nada para intervir. Grande provavelmente só vai tentar intervir em alguma coisa quando chegar no 160 de novo, no mínimo. Isso se intervir. Por isso que eu falo que muitas das políticas cambiais do Japão é devido a milagres externos, não internos. Então, por ser milagres externos, não espere grandes regulações aqui no Japão. Então não espere grandes mudanças. Não espere grandes melhoras. Canso de falar, já tem mais de 3 anos que eu estou falando isso. O Japão não está mudando, o Japão não está melhorando. E o Japão só estava afundando. Porque está estampado na política, tanto do Banco Central japonês como na parte governista. Mas infelizmente as pessoas não enxergam. Então, por causa disso, eu vim tentando trazer algumas soluções. Invista, estuda, né? Como assim, invista em você, monte um negócio ou invista em negócio. Eu venho tentando trazer algumas soluções para as pessoas verem se acordam.
Porque senão, na hora que a água bater na bunda, vai ser tarde. Então tente fazer alguma coisa por você, que você vê que a coisa não vai mudar. Essa última eleição foi um teatro, foi um circo danado. Vamos ver se para a Câmara dos Vereadores a coisa dá uma melhorada, para a Câmara Alta. Porque para a Câmara Baixa foi, agora vai ser eleição para a Câmara Alta. Então vamos ver se para a Câmara Alta agora a coisa dá uma melhorada. Porque se não melhorar, como é que se fala assim? O último que sair apaga a luz, porque o troço vai ficar tenso pra caramba. Tá? Então espero que com esse tipo de vídeo aqui, tá, já dá para você ter uma ideia que a coisa não vai mudar pelos próximos anos aqui no Japão. Para quem tinha uma ponta de esperança que poderia mudar alguma coisa, não vai. Tá? Então, se não vai mudar, a mudança tem, se a parte política não vai haver mudança, a mudança tem que ser em quê? Em você. Você na sua vida. Canso de falar. Não deixa a responsabilidade na sua vida na mão do governo. Porque se você deixar sua responsabilidade na mão do governo, primeiro, o governo vai fazer o que quiser com a sua vida, e segundo, você será um puta de um irresponsável. O que isso quer dizer? O que acontecer dali para frente, que se você deixou a responsabilidade na mão do governo, você não pode reclamar. Porque o governo está tirando meu poder aquisitivo. Beleza. Você está fazendo alguma coisa para melhorar seu poder aquisitivo? Não, não fiz, então não chore. Japonês, então o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter estudado, aumentar o meu currículo, poderia ter empreendido, montado um negócio, ou poderia ter investido em alguma coisa. Ações, renda fixa, renda variável, seja lá o que for. Mas poderia ter feito. São 3 caminhos. E vocês não fez nenhum. Preferiu ficar o quê? De churrasco e cerveja. E assistindo Netflix. Aí dá para reclamar? Não, não dá. Tá? Então, você vê que as pessoas que chegam no topo, muita gente tem inveja. Ah lá, é pura sorte, não sei o quê, mas não sabe o quanto que o cara suou. O quanto que o cara errou. O quanto que o cara chorou naquele caminho até lá. Igual o Elon Musk. Elon Musk é um dos caras mais, como é que fala assim, um dos caras mais ricos do mundo. Mas quanto que ele não errou no caminho? Até chegar naquele ponto. Trump. Por mais que as pessoas falam do Trump. O Trump teve uma vez que ele quase faliu. Muita gente desconhece isso. Quanto que o Trump não errou, entre aspas, no caminho ali? Mas ele deu a volta por cima, ele voltou, e trabalhou, fez por onde. E muitas outras pessoas também. Se você pegar a história da economia, de grandes personalidades da economia no mundo afora, principalmente na economia americana, que é uma das economias mais antigas que tem, então tem relatos de muitas pessoas que começaram pequenas e cresceram no mundo, que quebraram e voltaram. Então tem muito relato, tem muita coisa. Mas elas fizeram um por onde, porque elas têm uma outra mentalidade de pensar fora da caixinha. E é isso que eu tento trazer para as pessoas, pensar fora da caixinha, fazer alguma coisa para melhorar a vida delas de alguma maneira. Mas não adianta nada também eu estar falando, a pessoa escuta assim, tá bom, tchau. Resolve? Não resolveu nada. Tá? Então é tenso, pra caramba. Então eu espero que realmente você faça alguma coisa na sua vida que te traga, como é que se fala, resultados. Como eu sempre falo, o mês não acabou. Eu vou esperar acabar o mês para trazer a carteira, para mim te mostrar o quanto que rendeu a carteira de investimentos que eu tenho esse mês. Lembrando que essa carteira só vou mostrar até dezembro, tá? Para você ter uma ideia de quanto que eu consegui fazer do zero em 6 meses, em questão de investimentos. Claro, fazendo aportes e reaplicando aquilo que estava entrando, tá? Mas lembrando que os aportes que eu faço também são bem pequenos, porque a renda que eu tenho são renda só aqui do canal, tá? Porque eu não trabalho, então só tenho essa rendinha aqui do canal, tá? E o resto foi o que é inteligência para fazer certas aplicações ali, tá? Então daqui praticamente, não sei se é 2 ou 3 dias, não sei se, né? Quando o mês fechar, na virada do mês eu trago a carteira aqui para você ver
Quase que eu trouxe ela hoje, mas não, só no final do mês, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo que acontecem aqui no canal. E Maido!